Definição de ângulo. Chama-se ângulo a região entre duas semirretas que partem de uma mesma origem. Podemos dizer ainda que um ângulo é a mesma medida da abertura de duas semirretas que partem da mesma origem. O ponto O é o vértice do ângulo e as semirretas OA e OB são os lados do ângulo. Adição de ângulos. Se a semirreta OB é interna ao ângulo AOC, o ângulo AOC é a soma dos ângulos AOB e BOC. Assim, AOC é igual a AOB mais BOC. Congruência. Para que ângulos possam ser considerados congruentes ou iguais, devem satisfazer os seguintes postulados. Primeiro, a reflexiva. Todo ângulo é congruente a si mesmo. Segundo, a simétrica. Se AOB é congruente a COD, então COD é congruente a AOB. Terceiro, a transitiva. Se AOB é congruente a COD e COD é congruente a EOF, então AOB é congruente a EOF. Ângulos consecutivos. Dois ângulos são consecutivos se eles compartilham um mesmo lado, ou seja, se o lado de um for também o mesmo lado do outro. Ângulos adjacentes. Dois ângulos consecutivos são adjacentes se e somente se não compartilham pontos internos, ou seja, não estão sobrepostos um ou outro. Bissetriz de um ângulo. A bissetriz de um ângulo é a semirreta que parte do vértice do ângulo e o divide em dois ou mais ângulos congruentes iguais. Formalmente falando, uma semirreta OB interna de ângulo AOC é bissetriz desse ângulo C e somente C, AOB igual a BOC. Ângulos opostos pelo vértice. Dizemos que dois ângulos são opostos pelo vértice e as semirretas que os formam partem do mesmo vértice e são opostas aos lados do outro. Alfa igual a beta. Medida de um ângulo, amplitude. A medida de um ângulo é um número real positivo associado a ele, de forma que ângulos congruentes têm medidas iguais e ângulos iguais são congruentes. Se um ângulo alfa é maior que um ângulo beta, então a medida de alfa será maior que a medida de beta. A soma de dois ou mais ângulos é a soma das medidas de cada um desses ângulos. Chamamos a medida de um ângulo de amplitude. Unidades de medida de um ângulo. Grau. A unidade principal de medida é um ângulo é o grau. Equivale a 1360 de uma circunferência, ou seja, 1 corresponde a uma das 360 partes em que uma circunferência foi dividida. Assim, uma circunferência inteira possui 360 graus. Minuto. Quando queremos expressar medidas de ângulos menores que 1 grau, utilizamos a medida minuto. 1 minuto corresponde a 160 de 1 grau. Ou seja, 1 minuto corresponde a uma das 60 partes em que o ângulo de 1 grau foi dividido. Segundo, quando queremos expressar medidas de ângulos menores que 1 grau, utilizamos a medida segundo. 1 segundo corresponde a 160 de 1 minuto, ou seja, 1 segundo corresponde a uma das 60 partes em que o ângulo de 1 minuto foi dividido. Grado. Essa medida não é muito usual. 1 grado corresponde a 910 de 1 grau, ou seja, 1 grado corresponde a 9 das 10 partes em que o ângulo de 1 grau foi dividido. Classificação de ângulos. Os ângulos podem ser classificados de acordo com a sua medida. Ângulo agudo, ângulo com medida menor que 90 graus. Ângulo reto, ângulo com medida igual a 90 graus. Ângulo obtuso, ângulo com uma medida maior que 90 graus. Ângulo raso, ângulo com medida igual a 0 ou 180 graus. Ângulo côncavo, ângulo com medida entre 180 e 360 graus. Ângulo completo ou de uma volta, ângulo com medida igual a 360 graus. Ângulos complementares. Dizemos que dois ângulos são complementares quando a sua soma equivale a 90 graus. Alfa mais beta igual a 90 graus. Ângulos suplementares. Dizemos que dois ângulos são suplementares se e somente se a sua soma for igual a 180 graus. Alfa mais beta igual a 180 graus. Ângulos replementares. Dois ângulos são replementares quando a sua soma for igual a 360 graus. Alfa mais beta igual a 360 graus. Retas paralelas, cortadas por meio de uma transversal.
Duas retas paralelas e distintas R e S cortadas por uma outra reta transversal T delimitam 8 ângulos, como na figura. Esses ângulos serão suplementares ou congruentes. Nesses casos, podemos atribuir alguns nomes especiais: correspondentes, alternos, colaterais. Exemplos: um ângulo excede o seu completo em 48 graus. Determine o suplemento desse ângulo. Seja x o ângulo procurado e y o seu complemento, x igual a 48 mais y, como x e y são complementares, x mais y igual a 90. Assim, y igual a 90 menos x. Então, 69 graus somado com seu suplemento deve ser igual a 180 graus. Assim, o suplemento será 180 graus menos 69 graus igual a 111 graus.